Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um webinar da Scherio. O meu nome é Eduardo Vasconcelos e hoje venho-vos apresentar o SMAP 3D Plant Design. O que é o SMAP 3D Plant Design? O SMAP 3D pertence a um parceiro da SolidWorks, que é o CAD Partner, e é um produto, é um software CAD 3D que permite realizar de forma rápida e fácil os projetos de piping para engenharia mecânica, produção de equipamentos e plant design. O produto em si é composto por 3 módulos que podem ser adquiridos em conjunto ou em separado com algumas combinações. E a ideia é termos exatamente um processo completamente integrado para Plant Design dentro do SolidWorks e começando pelo fluxograma 2D com o SMAP PNID, de passar essa informação para o SolidWorks com o módulo de SMAP Piping, SMAP 3D Piping, com a criação de tubagens realmente físicas e, finalmente, a tradução dessa informação para as isométricas, para comunicação para o departamento de fabrico e produção e implementação dos equipamentos. Começando pelo PNID da SMAP 3D. É um produto completamente independente de criação de fluxogramas de processo. Fluxogramas 2D. De instalação de raiz, traz uma biblioteca muito vasta de símbolos e de componentes. E essa mesma biblioteca que tem uma informação bastante completa a nível dos componentes no que diz respeito a diantres de tubagens, artigos, ou seja, códigos, descrições, informações completas sobre esses mesmos componentes e que tipo de componentes é que são válvulas, reservatórios, bombas e afins. Quando estamos a desenhar os fluxogramas, fazemos-lo colocamos os equipamentos, os vários símbolos, temos acesso a linhas dinâmicas, as chamadas pipelines, não é? as tubagens. E porquê dinâmicas? Porque elas também contêm informações, por exemplo, de sentido de fluxo, e se esse sentido de fluxo for alterado, todos os equipamentos cuja forma de trabalhar depende desse mesmo sentido de fluxo, eles invertem para estar de acordo com o sentido das linhas. Possui também várias ferramentas de validação para identificar se existem linhas que estão com terminações sem estarem ligadas a equipamentos ou sem estarem bloqueadas. Ou seja, permite verificar essas informações e, no final, criamos relatórios com listas de peças, listas de componentes e criação de PDFs inteligentes com toda a informação subjacente por trás. No Piping 3D, o módulo do SMAP Piping 3D é um módulo que também pode ser adquirido de forma independente para criar tubagens, inserção de válvulas e equipamentos no SolidWorks, e pode ser instalado, pode ser integrado numa licença de SolidWorks Standard, ou seja, não é preciso trabalhar em cima de um SolidWorks profissional ou premium, pode trabalhar só como um módulo em cima de uma licença standard. Traz também uma biblioteca de componentes totalmente configurável, tal como a do PNID. O utilizador normalmente só tem que dizer qual é que é o caminho, de onde é que a tubagem, de onde vai para onde vai, e automaticamente atribui uma especificação, uma norma, e o software cria todas as tubagens, insere flange, insere equipamentos no caminho definido pelo utilizador. A inserção de componentes também é bastante fácil e bastante rápida de fazer, segundo as normas, não é? Que foram utilizadas para criar as tubagens. Depois podemos utilizar as listas de materiais do próprio SolidWorks para criar automaticamente as listas de materiais com base nos atributos depois dos componentes da biblioteca. E tem ainda uma vantagem que é, se nós estivermos a trabalhar com o módulo de PNID em conjunto com o Piping, as duas bibliotecas conseguem se interligar e desta forma não perdemos qualquer informação e podemos, quando estamos a trabalhar no PNID, ter logo em mente que ficheiro de CAD, que equipamento é que vamos colocar no 3D. Outra grande vantagem que este módulo também tem é a criação de tubagens não circulares, ou seja, em vez de trabalharmos com tubos normais, podemos trabalhar, por exemplo, com o que acontece com as tubagens de ar-condicionado, de ventilação, que normalmente tem uma secção retangular ou quadrada. E finalmente, o módulo de isométricas.
que tem por trás o Isogen, que é um software já muito bem estabelecido no mercado, com uma grande confiança por parte dos utilizadores, porque é realmente um software bastante robusto. O que ele faz é pegar na informação criada com o módulo de piping e criar então as isométricas com todas as indicações necessárias para fabrico, como soldaduras, distâncias, coordenadas e afins, que são normalmente que é o que se costuma utilizar neste tipo de indústria, neste tipo de processo. Quando cria-se isométricas, também vamos criar automaticamente listas de peças, listas de cortes, entre outros tipos de listas, consoante aquilo que nós definimos nos nossos templates. E mais uma vez, é totalmente configurável. É que é uma grande característica deste produto, deste Smap 3D, é que todas as bibliotecas dos 3 produtos são totalmente configuráveis e estão interligadas entre si. Ou seja, se eu introduzir na biblioteca do piping um componente que não é normalizado, que não está standardizado, ou que não existe na biblioteca, eu posso ir depois ao módulo das isométricas, criar um símbolo e associar esse mesmo símbolo à biblioteca de piping, que é para quando eu criar a isométrica, automaticamente esse símbolo é inserido na isométrica. Mas isto tudo é muito interessante. Isto são só algumas das características. O ideal mesmo é eu mostrar-vos como é que funciona o software em si. Muito bem, tenho aqui uma instalação, processo, e a ideia é eu criar uma ligação entre este permutador de calor a uma bomba centrífuga e depois da bomba centrífuga partir para os 2 reservatórios. Eu vou-vos mostrar exatamente como é que se passa esse processo. O Smap 3D é um produto completamente integrado no SolidWorks e é ativado como qualquer outro add-in. A partir do momento em que nós o ativamos, temos acesso aqui então ao Smap 3D Plant Design e ao Smap 3D PDM, que é um módulo, uma biblioteca de peças standardizadas, uma biblioteca de piping. Ora bem, começando aqui, iniciando pelo ícone, na barra de ferramentas, o módulo de piping. O software vai dar início então aqui, vai abrir a janela do módulo de piping. E reparem que ele automaticamente indica-me que estou a trabalhar no CW Plant, que é o ficheiro de conjunto que aqui está. Muito bem, este ficheiro já tem aqui uma série de linhas criadas. E se eu, por exemplo, abrir aqui a linha PL110, o Pipeline 110, reparem que o piping automaticamente identifica que estamos a editar essa mesma linha e tem acesso a todos os componentes da mesma e o software evidencia esses mesmos na área gráfica para saber a que componente é que se refere. Da mesma forma, se eu sair do modo de edição de componente de edição de subconjunto e abrir a linha de forma independente, mais uma vez o piping automaticamente identifica essa mesma informação e tem acesso então a todos os componentes. Ali está a flange, a válvula, okay? E enfim, toda a informação necessária está aqui, subjacente, está aqui patente no módulo piping. Muito bem. A ideia é então criar uma linha que liga, colocar aqui uma bomba centrífuga nesta posição e ligar o permutador a essa mesma bomba centrífuga. Eu vou começar por chamar então o PNID, o fluxograma 2D, que deu origem a toda esta implementação. Tenho aqui então o módulo de PNID aberto, com o esquemático daquela implementação. E só para terem uma ideia da interligação entre os 2 softwares, é possível ver, por exemplo, se eu for aqui colapsar todos, e ajustar aqui só um bocadinho a janela, quando nós selecionamos então os componentes na janela de ligação, ou na aplicação PNID, podemos ver que eles se encontram perfeitamente interligados e associados em ambos os sistemas. Muito bem, antes de começar então a introduzir a linha, a criar a informação tridimensional aqui no SolidWorks, preciso então começar a criar a tal linha que vai ligar uma bomba centrífuga ao permutador de calor. Antes de fazer aqui uma pequena breve descrição só do módulo PNID, que pode ser adquirido completamente independente, sem qualquer necessidade de ter um SolidWorks associado ou ter um próprio SolidWorks. É um software de processo, como já foi dito antes. Vocês reparem que cada vez que eu coloco o rato em cima de um componente, tenho informação adicional desse mesmo componente, tipo, artigo, descrição, qual é a especificação que está a ser usada.
enfim, não é só um símbolo 2D, mas tem uma base de dados associada atrás para dar inteligência a esse mesmo componente, ou símbolo. Podemos ver, por exemplo, que este diagrama de processo está dividido em duas páginas, que por sua vez estão interligadas entre si. Eu consigo ver, por exemplo, aqui neste caso, CWOut, ou seja, esta linha PL100 tem continuação na página 2, que é esta página que está aqui em baixo, na coluna 8, linha B, ou seja, coluna 8, linha B, que por acaso coincide com esta, e se eu fizer duplo clique, o software automaticamente leva-me exatamente para esse mesmo sítio, linha 8, linha 8, coluna B da página 2. A mesma coisa, a mesma situação acontece, por exemplo, se eu vier aqui a este lado, então esta linha PL120 tem ligação para a página 1 na coluna 8, linha C, cá está, coluna 8, linha C, e a ligação de PL120 está aqui efetuada. Muito bem. Voltando então aqui à minha página 2, vamos então começar por introduzir a bomba centrífuga no esquema 2D. Posso aceder aqui à biblioteca de símbolos. Como podem ver, tem aqui já várias normas disponíveis, tem aqui vários símbolos disponíveis. E neste caso, o símbolo que eu quero é de uma bomba, numa pump, liquid pumps, aqui estão, várias bombas. E o símbolo que eu quero é do título Centrifugal Pump. Rodo o símbolo, coloco aqui uma posição mais ou menos. E a ideia agora é efetivamente eu dar-lhe um tag, dar-lhe um código à peça. E neste caso ainda não faço a mínima ideia que tipo de equipamento é que estou a utilizar, nem quais são as suas propriedades físicas a nível de ligações, qual é o diâmetro das mesmas. Não tenho qualquer informação. Posso deixar ficar o símbolo assim, ou então posso aceder à base de dados do PNID e procurar, neste caso, quais são os componentes que têm um símbolo que contém esta descrição. Que foi o símbolo que eu fui buscar aqui ao símbolo menu. E neste caso tenho duas bombas centrífugas, que é o que eu quero, é esta que tem o código 80230. Alternativamente, se não existir nenhum componente associado àquele símbolo, ou com aquele símbolo associado, eu posso vir aqui, por exemplo, ao Search Key e procurar, por exemplo, pela descrição. Eu tenho aqui outros atributos pelos quais eu posso procurar e quero o Centrifugal. Okay? E posso ver que já tem aqui uma série de componentes com o nome que contém Centrifugal e posso adicionar um segundo critério de busca, por exemplo, o diâmetro pode ser de 100 e em simultâneo tem a descrição Centrifugal e cá está a bomba centrífuga com o código 80230, ou seja, tenho muitas hipóteses. Posso, por exemplo, inclusive vir aqui pelo item code. Ora, item code, contém 80 e contém Centrifugal. Basicamente o que aparece é aquela bomba que ali está. Duplo clique e automaticamente o símbolo ganha toda uma série de atributos e propriedades físicas ao mesmo. Clique aqui no OK e tem então o símbolo colocado. Só preciso rodar aqui um bocadinho o texto e está feito. Se eu puser o rato lá em cima, tem então toda essa informação. O segundo passo é então criar a linha que liga o permutador à bomba. Posso utilizar mais uma vez aqui os vários menus, as várias ferramentas disponíveis para a criação de linhas. Por exemplo, se eu quiser criar uma linha, tem aqui toda essa informação. Ou então posso ir já a uma lista de favoritos que estão aqui já criadas. Por exemplo, isovalves. Podem ver que tem aqui já uma série de válvulas de 3 ligações, válvulas de 2 ligações, motores, eletromagnéticas, pistão. Ou seja, tem uma informação bastante vasta e disponível aqui. Aqui são umas bem específicas, já que além do símbolo já introduz informação acerca do componente que está a ser inserido. E neste caso vou usar já aqui um tubo de ligação cujas setas representam exatamente o sentido do fluxo, tal e qual como tem a bomba. Quando eu anteriormente falei em linhas dinâmicas, pipelines dinâmicos, se eu, por exemplo, inverter o sentido do fluxo, reparem que a bomba automaticamente também inverte esse mesmo sentido. Só me faltou aqui mencionar uma propriedade da bomba que é um componente externo. Um componente externo são todos os equipamentos principais. Os componentes internos são os que nós chamamos de válvulas, flow meters, enfim, tudo aqueles que pertencem à própria linha em si. A partir daqui, só preciso então de atribuir à linha alguns atributos como diâmetro ou especificações. Neste caso, qual é o nome que eu quero usar? Quero usar, por exemplo, aqui, quero ver quais são as linhas que já existem com o nome PL.
Posso ver que já tenho aqui algumas. E posso ver que a 300 está livre, então eu vou exatamente adicionar aqui a linha 300. O resto dos atributos posso preencher à mão, mas a ideia é, se eu quero importar esta informação diretamente para um PNID, para um piping, peço desculpa, em vez de aceder à base de dados do PNID, posso ir buscar logo diretamente as especificações da base de dados do piping, que está ali, que tem interligação, neste caso é um spec 10 100. O spec 10 é um spec, é uma especificação que diz que as tubagens são soldadas, os cotovelos são independentes, enfim, toda uma série de informação. E quero exatamente no meu esquema que esta informação seja visível. PL300, 100 de diâmetro, spec 10. Falta-me só então colocar aqui uma válvula de segurança para aqui na linha, à saída ou a meio da linha, para poder fechar, não é, o fluxo de água aqui. Mais uma vez, posso ir, por exemplo, buscar essa válvula à base de dados do PNID e posso procurar aqui, por exemplo, a descrição contém aqui valve com um item code não, mas com um DN de 100 e posso ver que tem aqui uma série de válvulas. Valve Stobu, Stobu, Stobu. Okay? Mas estas são as válvulas que estão só presentes no PNID. Ora, eu quero garantir que essa informação, que eu tenho a válvula presente na base de dados do piping, então eu posso simplesmente clicar com o botão direito na linha e colocar das especificações da base de dados do piping. E posso ver que tem aqui 4 disponíveis e neste caso o que eu quero é a Globe Valve Stobu. Ok? Roda aqui a 90 graus e coloco então a válvula no sítio. É uma válvula V e posso procurar aqui mais uma vez as que já estão, os símbolos que já estão a ser usados. Podemos ver que é RV, SV, V1001, V2001. Imagino, por exemplo, que eu colocava aqui um V2001, ou seja, que já existe. Mais uma vez, vejam que também linhas 100, ou seja, a informação no símbolo é completamente inserida logo das especificações. E, só por curiosidade, como o V2001 já existe, ele diz-me, olha, atenção, que na coluna 7, linha B, cá está ele, o 2001 já existe. Alternativamente, se eu quiser usar outro tag completamente diferente, eu posso simplesmente vir aqui, sei que eu quero um 2000, não sei se já existem muitos ou não, ponho só aqui, ok, qual é o próximo livro, e é o 2004. Muito bem, mas só por uma questão de coerência, já que tenho P3000 e PL300, vou dizer que quero aqui 3000, garantir só que não existe mais nenhuma disponível. Okay? Tenho os atributos todos colocados e aceito, então desaparece o aviso e tenho a válvula colocada. E a válvula, por si, é um componente interno. Muito bem. Gravo o ficheiro. E a nível de PNID tenho o meu fluxograma com mais informação. E posso, por exemplo, atualizar as listas de peças. E, por exemplo, se eu tiver aqui uma ball valve, ou deixa-me ver se realmente update the list. Neste momento esta lista não tem aqui qualquer informação extra. A mesma coisa aqui. Por exemplo, Stobu 3.2. Se eu fizer aqui update the list, reparem que aqui aumentou para o 4. Se eu fizer duplo clique, ele automaticamente leva-me para uma das válvulas que já existem. Podem ver aqui. E, por exemplo, o flow meter, a mesma coisa, duplo clique. Ou seja, o processo, todo estes diagramas, estes softwares, têm uma inteligência por trás muito, muito grande. Agora, o que é que eu quero fazer? Eu quero, por exemplo, adicionar mais uma terceira lista que envolva somente os componentes da página número 2. Então eu posso vir aqui Insert Page. Quero uma página do tipo de peças. Ok. Escolho o template que quero usar. E podem ver que tenho a lista completamente livre. E eu agora quero populacionar esta lista com informação somente da página número 2. Página número 2, que por acaso é o nome dela. Eu posso vir aqui, é isto, dizer página 2 até à página 2. Ok. Update list. E automaticamente tem a lista inteira com todas as peças, todos os componentes daquela pasta. Quero pôr, por exemplo, aqui tenho um separador de listas, tenho um separador de componentes. Quero inserir aqui uma divisão de capítulos. Ora, venho aqui, divider. Aqui, chapter divider. E vou chamá-lo de components list. Lists.
E então tenho aqui um separador de capítulo e só preciso de vir aqui ao meu index e atualizar esse mesmo índice. Okay? Duplo clique, ele vai parar à lista de peças. Duplo clique no Component List, ele vai parar à página do Component List. E aqui tenho com part numbers, com nomes, fabricantes, ou seja, uma lista de componentes um bocadinho mais completa, incluindo tubos e especificações de linhas. Este Smart 3D, o Smart 3D não, desculpem, o módulo de PNID funciona também tudo com base de templates e eu posso, por exemplo, vir aqui à minha pasta, às minhas propriedades do projeto e alterar alguma informação, como por exemplo o PSM 550, quero alterar aqui o título, e o CAD Partner, que é o parceiro da SolidWorks. Eu vou dizer agora que este projeto, afinal, é feito pela Skedio, que nos encontramos aqui, por exemplo, em Porto, Salvo. E cá está, criado, alterado os nomes, alterada a empresa que fez o processo. E posso então agora gravar esta informação e exportar para depois poder adjudicar o fabrico, caso não seja esse o nosso core business. Posso fazê-lo através de Save As como DWG DXF, mas o interessante é mesmo aqui o PDF. Vou gravar. Ok. Com algumas opções ativadas e temos então aqui o nosso PDF com algumas hiperligações, por exemplo, diagramas. Ele vai automaticamente para a página dos diagramas. Tem aqui os diagramas e se eu clicar nos equipamentos, podem ver que ele automaticamente indica-me quais são as propriedades do mesmo. Posso vir aqui ao outro diagrama e cá está o Vessel 2000, a minha bomba centrífuga, com o código, a descrição, ou seja, toda esta informação. Se eu vier aqui, ele salta para a página onde realmente está essa hiperligação disponível, como podem ver, e inclusive as listas de peças e listas de materiais, listas de componentes. Se eu clicar aqui na válvula, ele passa para a pasta, para a página onde essa válvula se encontra. Provavelmente é uma destas aqui, agora não sei de cor. Mas, por exemplo, posso vir aqui a esta Pump General e devo ter aqui uma bomba, que deve ser esta aqui, P1100. Okay? Então, temos aqui um PDF com uma inteligência por trás muito, muito útil. Ou seja, as pessoas que estão a trabalhar aqui sabem exatamente o que é que estão a fazer. Por exemplo, a V2006. Cá está a V2006, a bomba 2006. Muito bem. A nível de PNID, são algumas das capacidades que eu vos queria mostrar. Vamos passar então esta informação para o Piping 3D, para o SolidWorks propriamente dito. Eu vou minimizar o PNID, que eu neste momento já não vou trabalhar mais sobre ele, e vou maximizar aqui o SolidWorks. Só preciso ter a minha janela de PNID atualizada, refresh, e já agora vou trazer também aqui a janela de Piping para o ecrã. Esperar que ele acabe de atualizar. Agora colapsar tudo. Muito bem. Tenho então aqui o aviso, que tenho dois avisos, nomeadamente a bomba e a válvula que está inserida no processo. E além disso tenho aqui o meu Pipeline View, ora, Collapse All, e podemos ver que tenho então aqui a minha pipeline que ainda não se encontra atribuída no Piping. E o primeiro passo vai ser exatamente esse mesmo. Eu vou chegar aqui e botão direito e vou Create Subassembly in CAD, ou podia vir através deste ícone. E o que o software vai fazer é criar um novo subconjunto no conjunto principal. O próximo passo será então editar esse conjunto. E então aqui é que o utilizador entra com o input mais manual, que é criar o caminho. Acho que eu vou só voltar atrás um bocadinho, porque antes de criar o caminho eu preciso colocar lá exatamente a válvula, aliás, a bomba centrífuga, alguns aqui nesta plataforma. Então vou aqui ao meu Component View, tenho aqui a bomba disponível, né? E como eu não inseri isto através das especificações do Piping, eu vou aqui ao meu Smart Part Finder PDM e vou introduzir da minha base de dados de componentes uma bomba centrífuga. Place. Tem aqui a bomba centrífuga. E vou aproveitar que ela tem já aqui alguns Smart Mates criados para prendê-la ali naquele furo. E vou-lhe dar aqui, ela ainda está solta, ainda pode girar, vou prendê-la aqui no 3D com os mates
necessários para que ela fique completamente fixa. O próximo passo é então interligar esta bomba ao PNID. E só preciso de selecionar a bomba, botão direito, Assign Component to Selected CAD e automaticamente ele está interligado. Vou só gravar aqui as informações. Porquê? Eu agora já tenho ali realmente o subconjunto da Pipeline 300 criado, mas eu preciso saber a qual dos pontos da bomba centrífuga é que realmente essa linha se vai ligar. O permutador é fácil, só tem uma saída livre neste momento, mas a bomba tem aqui duas e preciso saber exatamente qual delas se refere. Ora bem, então eu só preciso vir aqui à minha Pipeline View, carrego na minha linha 300 e Show from 2 points. E o software, de uma forma muito visual, vai mostrar exatamente onde é que se encontram esses dois sistemas. Deixem-me só aqui corrigir aqui uma questão. Eu vou fazer an assign component, okay, e vou voltar aqui a selecionar centrifugal pump e assign component to selected occurrence, está feito, e posso agora então verificar esses pontos de ligação da minha pipeline 300-100. Cá está um e cá está o outro ponto. Okay, então facilmente o utilizador consegue identificar a ligação entre os dois pontos. A partir daqui só preciso esconder e editar então o pipeline 300 para criar o sketch onde vai ficar assente toda a tubagem. Para isso tenho que criar aqui um sketch 3D e vou utilizar já agora a função de autoroute do SolidWorks, que é bastante útil a criar caminhos perpendiculares entre eles, segundo os eixos principais do conjunto. Okay? Parece-me bem, posso puxar mais para a frente, mais para trás, posso andar aqui a mexer nisto, mas parece-me bem aqui porque eu vou controlar isto agora com uma cota. E basicamente eu quero que este segmento tenha uma distância de 780. Uma vez o sketch feito e estando selecionado, vou atribuir esse mesmo sketch à minha pipeline 300 e cá está o caminho. E agora tenho duas hipóteses. Ou manualmente especifico qual é que é a especificação desta tubagem, ou então posso ir capturar essa informação do PNID, basicamente clicando aqui na minha PNID, fazer Assign Pipeline, tenho aqui a mensagem do Select Pipeline Path in Piping Tree View, e clico então no caminho da janela de Piping e automaticamente ele atribui o nome da linha, Pipeline 300, com a especificação com 100 de diâmetro, né? E a especificação e o diâmetro está definido. A partir daqui só preciso de clicar na linha e recalculá-la. O piping vai aceder à sua biblioteca e vai preencher todo aquele sketch com flanges, tubagens, cotovelos e uma parte muito importante, que é o que está especificado na especificação usada, este spec 10CA, é que ele automaticamente deixa folgas para soldaduras. Okay? Isto também é customizado e introduzido pelo utilizador durante a configuração da norma ou da especificação. Próximo passo, falta-me então introduzir a válvula de controle que tínhamos selecionado. Só para termos uma ideia, lembram-se de eu ter mencionado que esta linha tinha um sentido de fluxo caudal bem específico. Eu posso vir aqui e no Flow Direction verificar qual é que é esse sentido, que é para quando eu colocar a válvula, que tem um sentido bem determinado, eu não me enganar e colocar na posição correta. Né? Agora posso ver que ali o sentido sai do permutador para a bomba e posso então Flow Direction, Hide Flow Direction e chamar a válvula para introduzir na linha. Tenho aqui então a válvula. Como eu especifiquei que a válvula pertencia ao spec do piping, posso, botão direito, Place Fitting into CAD. O software vai abrir o ficheiro correspondente à biblioteca. Tenho então aqui a válvula e já tenho os Smart Mates criados e vou criar aqui um Smart Mate à linha. Reparem que a seta está a apontar para cima e não pode ser, vou ter que
inverter o sentido deste mate. Aceito. E finalmente só me falta então posicionar a válvula. Vou só dar aqui um mate às linhas do sketch. Perpendicular, virada para este lado. E relativamente aqui a este ponto, pôr, por exemplo, uma altura, uma distância de 1 metro. Parece-me bem. Qualquer pessoa consegue aceder aqui à válvula. A partir deste momento, o componente foi atribuído no PNID e posso ver exatamente essa informação na linha de PNID. Ok. Já lá vamos. E o que tenho que fazer agora só é recalcular a linha novamente para o software automaticamente cortar os tubos e colocar as flanges e os gaskets entre os equipamentos. Fazendo aqui zoom aqui à região. Perfeito. Espaçamento para as soldaduras. Está tudo em ordem. Agora, uma questão de curiosidade, se eu por acaso tivesse colocado a válvula ao contrário, temos aqui a ferramenta de Design Check, que permite exatamente averiguar se os componentes têm o fluxo bem orientado, se está tudo conforme. Aí podemos ver que o Flow Direction Check está hasn't found any problem. Se ele tivesse, ele mostrava-me e indicaria-me que a válvula estaria no sentido invertido. Posso então aqui gravar tudo. Esta janela já não vou precisar dela, já a posso fechar. E a partir daqui só me falta um passo final, que é o de abrir o conjunto. Cá está ele. E girar então a isométrica do mesmo. Uma interface bastante simples. Neste momento estamos a trabalhar sobre o isogêneo, mas temos uma interface bastante simples. Vou chamar o ficheiro de CAD. O módulo vai analisar se a geometria está toda em ordem, se não existem interferências, se não existem peças mal posicionadas ou afastamentos fora do normal. E, como podem ver, não tenho aqui qualquer tipo de mensagem. Next. Passa à frente. Se eu por acaso tivesse aqui alguma mensagem de erro, o software pura e simplesmente nunca me deixaria avançar sem antes corrigir essa mesma questão. Final Basic, vou dizer que quero usar todos estes templates que aqui estão a nível de criação de isométricas e vou converter automaticamente para CAD. Ele neste momento está a gerar os DXFs da lista final básica, da cutlist, da weldbox e do spool. E se repararem cá atrás, o SolidWorks vai gerar os ficheiros de drawings que eu pedi para ele converter automaticamente. Antes de terminar completamente o processo, vou passar por um último passo. Cá está ele. Onde tenho aqui o PCF criado da instalação. E tenho então aqui a lista básica. Podemos usar, por exemplo, o eDrawings ou o Draft Site para averiguar. E podemos ver então, tenho aqui a válvula, pontos de soldadura, indicações de distâncias, coordenadas do ponto inicial e ponto final, as listas de materiais, mais algumas informações, caso fosse necessário preencher. E tem aqui, por exemplo, também o spool. Ora, o spool, aqui está. Ou seja, a linha foi dividida em duas. Aqui tem uma válvula, aqui tem a válvula de uma e aqui está a outra ligação. E com os componentes, size, pieces, number, cuttings e tipo de acabamentos necessários. Tudo isto, recordo-vos, customizável pelo cliente. E posso ainda, se não tivesse convertido para CAD, podia converter a partir daqui, ou então posso abrir aqui e posso ver, por exemplo, tenho aqui um drawing
Vou buscar agora outro, por exemplo aqui o Final Weld Box, que ainda não vimos. E tenho então aqui a indicação da soldadura, por exemplo, localização 3.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.4, ou seja, todas as indicações estão aqui localizadas com, mais uma vez, cotas, coordenadas e afins. Ou seja, um módulo de isométrica muito robusto, a trabalhar exatamente sobre a informação gerada pelo piping. Okay. Posso gravar. E isto era basicamente aquilo que eu tinha para vos mostrar nesta apresentação do SMAP 3D. Existem muitas mais características que estão disponíveis que não foram explicadas. Por isso, se quiserem alguma informação, entrem em contato connosco. Só fazendo um pequeno resumo daquilo que foi apresentado. O que é o SMAP 3D? Basicamente é uma solução completa para toda a cadeia de processo, desde o início do projeto 2D, sem qualquer tipo de noção da dimensão da implementação a ser feita, com base em especificações, transformar essa informação numa informação 3D específica a nível de dimensões do projeto e ter exatamente uma visualização do que é que vai ser a nossa instalação e então transformar essa informação numa informação para fabrico com a criação das isométricas. Todos os produtos, ambos os produtos, PNID e Piping, têm uma base de dados já muito completa de instalação. Praticamente, na maioria dos casos, é só instalar e o utilizador pode começar a trabalhar a partir do dia 1. Se for necessário acrescentar mais componentes que não estejam disponíveis, essa questão é facilmente endereçável, sem qualquer problema. Como reviram, a utilização do sistema de tubagens 3D também está muito automática. É só colocar os componentes, recalcular as linhas e ele automaticamente corta os tubos, insere flange, insere as juntas, okay? Cria as separações entre os tubos para inserir soldaduras e afins. Okay? Temos então na isométrica também a criação automática de listas e componentes, não só no PNID, como depois na isométrica, aliás. Caso a pessoa só tenha o Piping 3D, também pode usar a ferramenta de BOMs do SolidWorks para criar essas mesmas listas. E é um software facilmente configurável em qualquer um dos 3 módulos para introduzir informação que não esteja de origem. Mas digo-vos desde já, como podem ter visto, ele está muito completo. A nível de licenciamento ou a nível de produto, o que é que significa serem independentes ou serem completamente isolados? Comecei por mostrar exatamente o SMAP 3D PNID, que é só um software para fluxogramas 2D, criação de processo, completamente independente de qualquer outra aplicação de CAD. Depois temos então o SMAP 3D Piping, que corre sobre o ambiente SolidWorks. Para quem conhecer o módulo de routing, é um módulo muito equivalente. Mas a questão é que este SMAP 3D Piping pode correr em cima de uma licença de SolidWorks Standard. Okay? Depois, existe a possibilidade de conjugar os 2 módulos, seja uma empresa que faça o processo e faça também o projeto 3D, pode ter os 2 módulos e transferir informação de um para o outro sem qualquer perda sempre de informação e estar sempre com os 2 esquemas interligados. Ou então, se vocês têm PNIDs importados de outro cliente, podem usar o Piping ISO juntamente com a isométrica para criar então as isométricas para fabrico. Okay? Mas atenção que esta questão da interligação entre um PNID e o Piping já não vai funcionar. Temos ainda também então o SMAP 3D com a solução completa de PNID e Piping com isométrica. A isométrica é um produto que não é adquirido independentemente porque ele depende exatamente do piping para gerar toda a informação. Isto era o que eu tinha para vos mostrar hoje. Okay? É um produto extremamente versátil, muito interessante. Se tiverem alguma dúvida sobre o mesmo, não hesitem em entrar em contato connosco. Estamos cá exatamente para esclarecer essas questões. E relembro-vos já agora para visitarem o nosso CAD, onde temos mais informação sobre o produto. Lembro-vos também para visitarem o nosso site, a nossa página do Facebook e o canal do YouTube, onde este mesmo vídeo estará disponível
dentro de algum tempo. Sem mais demora, quero agradecer-vos a todos pela vossa atenção. Até uma próxima. Bom trabalho.